E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, um jovem estudante que era filho de uma família rica, onde seu pai sempre usava seu status econômico como uma arma. Porém um dia quando ele volta para casa, ele acaba descobrindo que seu cachorro tinha se transformado em um monstro que rapidamente ataca ele, mas por sorte ele consegue escapar. E é quando ele acaba vendo toda a sua família aniquilada na sua frente. E foi neste dia que sua vida de adolescente acabou, onde tudo que ele queria era uma família pacífica, mas tudo isso acabou. E com isso ele mata um monstro com muita raiva, e também seu irmão, que tinha se transformado em um monstro. Pouco tempo depois algumas pessoas acabam chegando. Eles são poderosos guerreiros, que caçam vampiros pelo mundo. E com isso ele descobre que sua família foi morta por causa de um vampiro que entrou em sua casa para se alimentar. E é quando ele decide se tornar um caçador de vampiros e se juntar a eles. E agora 3 anos depois desse incidente, ele se tornou uma pessoa anônima que estava decidido a aniquilar o destino onde um assassino tinha massacrado sua família. Com isso ele decide dedicar a sua vida agora à destruição dos vampiros, onde seu alvo é uma empresa médica afiliada à elite da sociedade dos vampiros. E como os policiais não deram conta do desastre que ele causou, eles mandaram seus soldados vampiros para matá-lo, iniciando praticamente uma guerra. Mas ele possui uma poderosa força e grandes habilidades, e com isso ele consegue aniquilar vários de seus inimigos facilmente, pois ele não se importa com mais nada. Ele só quer fazer igual à noite que sua família foi massacrada, onde se o mundo foi cruel com ele, ele deve ser cruel com o mundo também. E como a justiça não trabalha decentemente, ele vai lutar contra a injustiça com a injustiça também. Agora nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde existe criaturas conhecidas como Dijin. Ninguém se sabe o que realmente esses monstros são e de onde veio e também o porquê eles atacam os humanos. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Lilo, que estava em meio de uma batalha contra um poderoso Dijin. E com isso ele teve que usar seu poder totalmente para destruí-lo, e por causa disso ficou em coma. 9 meses depois ele desperta, e mesmo tendo passado esse tempo todo desacordado, seu corpo não sofreu nada e não precisou de nutrientes, onde ele se regenerava sozinho. Lilo no seu passado passou por vários experimentos, e por causa disso seu corpo se tornou de um Dijin, mas ele está decidido a encontrar uma maneira de transformar seu corpo em humano novamente. Nesse tempo que passou o mundo mudou muito, onde os Dijins aumentaram cada vez mais, e com isso as vítimas só aumentavam, e mesmo tendo bastante caçadores, que são os únicos capazes de derrotá-los, não estava dando conta, e logo um poderoso Dijin aparece e começa a massacrar várias pessoas. Pouco tempo depois Lilo junto com sua parceira conhecida como Lux sai para fazer compras, e eles acabam se encontrando com o Dijin e rapidamente atacados. E mesmo Lilo tendo ficado todo esse tempo desacordado, seu poder ainda é imenso, dizimando o Dijin facilmente. E quando os outros caçadores chegam no local só encontram uma enorme cratera. E agora Lilo junto com sua parceira começam suas jornadas como caçadores de Dijin novamente, com o objetivo de eliminar todos esses monstros e coletar recompensas, e ao mesmo tempo procurar uma maneira de curar seu corpo para ser um humano normal novamente. Nesse próximo mangá a história segue em um mundo que estava acontecendo uma grande guerra. Com isso o Japão começou a fazer experimentos biológicos com o objetivo de criar um exército com força sobre humanos. E então foi criada uma nova espécie chamada de quimeras. Esses seres são uma nova espécie criada com a infusão de DNA animal em células humanas. E com isso ficaram com a aparência de humanos, onde a única coisa que diferencia eles são seus olhos vermelhos e seus poderes sobrenaturais. E rapidamente eles dominaram o campo de batalha com suas grandes habilidades. Mas isso não foi o suficiente, e o Japão perdeu a guerra, e o restante das quimeras sumiram na história. E com a derrota o Japão entregou os experimentos para outros países, e com isso começaram a produzir em segredo vários ao redor do mundo. E alguns anos depois as quimeras receberam direitos humanos, devido à revolta de várias organizações de direitos humanos após serem acusados de soldados descartáveis. Mas ainda sofrem discriminação e maltratos sociais. E agora a história segue com um empresário que odeia as quimeras e gostaria de massacrar todos. Porém um dia uma dessas quimeras invade sua casa, onde ele é o protagonista, um mercenário que estava em uma missão para matar essa pessoa. E mesmo ele tendo vários seguranças, ele consegue derrotá-los facilmente com seus poderes sobrenaturais. E logo ele mata o empresário, onde seu objetivo era conseguir um remédio onde a segunda geração de quimeras precisa dela para sobreviver, e ele é um deles. Após acontecer alguns eventos ele acaba recebendo a missão de levar uma jovem garota que é um material perfeito à fronteira do Canadá. E com isso agora ele vai ter que usar todas as suas habilidades para sobreviver e proteger essa menina, pois vários inimigos poderosos vão vir atrás deles, pois essa garota é bastante especial.
Agora nesse próximo mangá a história inicia com o aparecimento de uma enorme torre e juntamente com ela começou a aparecer portais onde monstros saem deles. Porém um pequeno número de pessoas despertaram habilidades sobre-humanas que ficaram conhecidos como jogadores e rapidamente eles se tornaram a esperança da humanidade e por causa disso eles eram bastante recompensados com dinheiro e também são bastante respeitados. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Kim que não foi uma dessas pessoas e atualmente ele é apenas um entregador. Porém no dia em que ele completa 18 anos de idade, ele recebe uma carta e com isso finalmente se torna um jogador onde esse era seu maior sonho. E assim que ele chega na associação dos jogadores ele acaba descobrindo que tem uma habilidade única, onde isso é muito raro e apenas os ranks possui e logo após isso ele entra em um portão no primeiro andar para começar a ficar mais forte. E 5 anos depois teve um problema, mesmo ele matando vários monstros seu nível não subia e com isso ele ainda estava no nível 1 mesmo após todo esse tempo. Porém um dia ele acaba ficando preso contra um poderoso monstro e a sua única saída é fazer o teste para subir de andar. Porém ele nunca tentou fazer isso por causa da sua família onde provavelmente ele ia morrer pois era apenas nível 1. E assim que ele abre o portão do teste aparece uma mensagem que os requerimentos foram atingidos e sua habilidade única foi decifrada, onde o poder dela é a conexão como uma arma viva que ele deu o nome de Rui, e agora apesar dele ser nível 1 sua arma consegue subir de nível e fica muito mais poderosa. E agora Kim vai começar sua jornada subindo essa torre e ficando cada vez mais poderoso junto com sua adaga que se tornou seu novo amigo nas batalhas. Por fim ficamos com esse mangá onde a história se passa em uma era onde existia 12 guerreiros, conhecidos como apóstolos, que se encontram no topo do mundo em poder. Dizem que podem enfrentar toda a humanidade e ainda mais podem construir um novo mundo. O protagonista conhecido como o Senhor Humano, intitulado como o Infinito. Segundo os registros, seu poder de luta supera com certeza os outros apóstolos, mas ele é misterioso e foi identificado como o mais perigoso dentre os apóstolos. Mas como não tinha mais nada valioso para os apóstolos no mundo, com isso eles sumiram da Terra, restando apenas suas lendas, deixando o continente humano indefeso. Alguns anos depois o humano retorna e acaba aceitando uma missão de matar um dragão lendário que estava ameaçando o reino em troca de dinheiro. Ao chegar lá ele percebe que os guerreiros humanos estão todos sendo derrotados e mesmo com a ajuda de uma maga das chamas conhecida como Charlotte, uma mestre muito poderosa, eles não conseguem derrotar o dragão. Com isso o humano acaba ajudando ela, e é quando ele mostra seu enorme poder e mata o dragão facilmente. Logo após isso ele fala que seu objetivo principal de ter voltado a esse mundo novamente é para conseguir encontrar uma esposa, mesmo não querendo chamar muita atenção para que não descubram sua identidade. Por ele ter lutado contra o dragão, ele é convidado para a escola real do Império, para que ele seja treinado com a elite dos magos. Ele acaba aceitando por ter várias meninas bonitas. Em meio da prova de admissão os novos alunos acabam lutando contra monstros reais. Distraído com as meninas ele acaba sendo atacado e outra menina acaba salvando ele. Com isso o homem acaba se apaixonando por ela, e quando ela estava prestes a ser atacada pelo monstro ele a salva derrotando o monstro com apenas um chute. Logo após isso ele entra nessa escola, e sua professora é a maga de fogo que ele salvou do dragão, mas ele apagou as memórias dela e agora ele inicia sua jornada nessa escola em busca de encontrar sua nova esposa, enquanto tenta esconder sua verdadeira identidade, onde ele é o ser mais poderoso desse mundo.